Penso no que Davi, certa noite, quando disse: Eis-me aqui, morando em casa de cedro, e a arca do meu Deus mora numa tenda. Ele disse: Eu lhe edificarei uma casa. O profeta Natã disse: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: Vai, dize a Davi: Quem eras tu, Davi? Eu te tomei de uma malhada, de cuidar das ovelhas, e fiz grande o teu nome, como os grandes homens da nação. Quem estava neste pequeno tabernáculo situado aqui? Um lugarzinho insignificante, desprezado na esquina da Rua 8 com a Penn, que Jeffersonville mal sabia onde estava, e as pessoas que vinham aqui. E hoje Deus, por sua misericórdia, os levantou e os tornou um grande povo. Bombaim, Índia, sabe onde este tabernáculo fica. Durban conheceu vocês. Todas essas outras nações. A África sabe onde é este lugar. Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia, todos. Lá nas ilhas da Tailândia e lá embaixo, eles sabem tudo a respeito. E Deus nos fez um exemplo para as pessoas. E pensar então que depois que Deus fez isso, nos voltamos e perdemos tempo com as coisas do mundo e nos tornamos espiritualmente tão anêmicos. Ora, devemos ser o farol que está numa colina, uma candeia que não pode ser escondida. Oh, Deus, sou tão culpado quanto o resto de vocês. O que quero dizer? Quero um arrependimento à antiga, enviado por Deus, e um chamado de volta a Deus, de modo que quando homens e mulheres entrarem por essa porta de muletas, eles saiam sem elas. Quando os cegos forem conduzidos pela porta, saiam vendo. Quando os surdos entrarem surdos, saiam ouvindo. Quando os pecadores entrarem negros e manchados de pecado, saiam lavados no sangue do Cordeiro. Não podemos fazê-lo? Deus chamou Israel e os fez um exemplo. Deus nos chamou e nos fez um exemplo. Mas nós decepcionamos Deus, e isso nos deixa com vergonha na presença de Deus. Ao pensar nisso, nas coisas que Ele tem feito por nós. Como Ele nos levantou do aprisco, como Ele nos fez conhecidos em todo o mundo, como Ele fez essa grande coisa por nós. E mesmo assim, ficamos vadiando e nos misturamos e saímos e não parecemos ser sinceros, não temos mais oração e parece que as coisas simplesmente não vão bem. E estamos tentando elaborar pequenos programas, curativos para calos, para aliviar a dor. Você não pode aliviar a dor até aplicar sangue bom e rico ali para cicatrizar isso. Isso mesmo, você tira um velho calo e se tem diabetes, o custo será perder o pé. Não tente descartar isto e ignorar isto e pôr um curativo para calos nisto. Mas o que deve fazer é se apresentar direto a Deus e dizer: Deus, estou com anemia e preciso do teu sangue para me purificar de todo o meu pecado. Essa é a minha oração. Espero que seja a de vocês. Pense nessas coisas, amigo. Um dia destes é tão provável que aconteça antes do amanhecer quanto daqui a 50 anos. Uma bomba foguete, uma dessas de cobalto ou de hidrogênio, poderia... A nação inteira está em alerta. Vocês viram no jornal outro dia onde estão o Pentágono pedindo que a ciência responda quanto aos discos voadores. Não era mito, não era algo imaginário, era real, era uma inteligência. Voavam em formação de batalha, podiam parar, podiam se pôr em movimento, podiam parar. Puderam perceber que era uma inteligência. Eles sabem disso. As pessoas riram, disseram: discos voadores? Fizeram disso uma zombaria. Mas sabe o que estou pensando? Jesus disse que antes que ele venha haverá sinais em cima no céu. Notaram? Antes de começar a destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu comportamento sexual, ele enviou anjos para investigarem. Anjos têm vindo à Terra nos últimos anos.
Eles têm sido vistos entre as pessoas, quero dizer, pessoas honestas, lavadas pelo sangue, que sabem disso. Eles até estiveram ali e foram fotografados. Isso mesmo. Seres angelicais têm visitado, informando ao Pai que o pecado se acumulou a ponto das estrelas mal poderem brilhar. A lua, o mundo inteiro está cambaleando como um bêbado chegando de noite. Isso mesmo, pecado entre os cristãos, entre os eleitos. Eles venderam sua primogenitura por popularidade. O ministro trocou o evangelho por uma festa social. Ele trocou o evangelho lavado pelo sangue, a moda antiga, pelo intelectual como o povo, para pregar o intelecto, falar da sociedade e fazer mau uso do evangelho. Muitos saíram aos campos pregando e usaram o evangelho para ganho pessoal, para ganhar dinheiro. Muitos têm grandes celeiros e carros e coisas que nunca teriam tido. Ganho pessoal. Nem todos. Sou grato por ainda haver um remanescente. Nos dias de Esdras, quando Esdras começou a chorar, a clamar e a repreender o pecado, sabem o que aconteceu? Todos os eleitos que confiavam em Deus se reuniram em volta dele. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que seus pregadores estejam pregando suas igrejas e chamem o pecado de pecado e o repreendam. O verdadeiro povo de Deus se reuniria perto de vocês e ficaria com vocês. Isso mesmo, é hora de clamar e dizer qual é qual, separar o certo do errado. Deus nos conceda que tenhamos a coragem de fazê-lo. Imaginem só o que poderia acontecer. Como estava lhes dizendo, creio, esta manhã, ouvi alguém dizer que sobre um destes observadores que fica de vigia, esqueci como vocês chamam agora, pela bomba ou por aviões que venham. Não faz muito, houve um plano que veio a público em algum lugar de que tinham convocado as grandes frotas com 300 bombardeiros a jato, com bombas atômicas e bombas de hidrogênio penduradas neles. Não faz muito, no grande aeroporto de Shreveport, um dos rapazes se converteu lá nas reuniões do irmão Jack. Ele disse, temos bombas atômicas penduradas ali mesmo em nossos hangares. Eu disse, você não está, nos aviões. E subimos e exercitamos com elas diariamente. Eu disse, não tem medo? Disse, elas não estão com os detonadores, mas estamos de tal modo em alerta que dentro de 1 minuto, 60 segundos, poderíamos colocar os detonadores ali e decolar. E abastecidos e prontos, eles poderiam voar para a Inglaterra com elas imediatamente. Os grandes hangares estão instalados nos oceanos, em todo lugar, e estão dizendo para a Rússia, atrevam-se a lançar uma bomba. Apenas lancem uma bomba atômica na ONU ou em algum lugar lá e vejam o que acontece. O que será? Será uma investida contra a Rússia. E se fizerem isso e começassem a lançar essas bombas atômicas e de hidrogênio, isso causaria uma reação em cadeia que queimaria a Terra até virar apenas um pavio derretido. Vocês sabem, isso não estaria nem um pouco em desacordo com a Escritura, porque a Terra queimará e o céu também. Os átomos da Terra queimarão. Estamos vivendo num dia perigoso. Estamos vivendo num dia em que os homens do mundo estão morrendo de medo. Os grandes homens, eles estão com medo de quem vai explodir essa primeira bomba. A primeira bomba que explodir, então tudo isso levará a uma mobilização geral. Deve ser o tempo mais feliz do mundo para o cristão. Os tempos vão mudar. O velho vai se rejuvenescer. Oh, que coisa! A morte vai desaparecer. A doença não mais existirá. Não haverá mais reuniões de oração pelos doentes. Não haverá mais reuniões de oração pelos perdidos. Mas Deus virá e recolherá os eleitos dos 4 ventos da terra e os reunirá sob sua própria asa. E viveremos e reinaremos com Ele para sempre em seu céu.